Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Miriam. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. Bom proveito. O Dr. Eben Alexander, no livro dele, Uma Prova do Céu, ele teve uma experiência de quase morte lindíssima, muito profunda, muito esclarecedora. No final do livro, ele traz um comentário que não é dele, ele replica esse comentário de que o cérebro é como se fosse um redutor, uma tela que impede que nós tenhamos acesso a todo conhecimento. E algumas pessoas consideram, e isso confesso a você que racionalmente me faz sentido, como se para que nós tivéssemos a experiência que programamos ou está programada ou algo do gênero aqui na Terra, nós precisássemos dessa redução para que nós aprendêssemos a lição eventualmente. Isso faz sentido para você? Muito, muito. Porque imagina nós, seres humanos, até egoísta como somos, ter toda essa amplitude. Claro que muitos iriam usá-la para o bem, mas eu acredito que muitos não iriam saber dar valor a isso. Uma outra coisa que me vem à cabeça é o seguinte, se fala, você não comentou exatamente isso, mas talvez você tenha tido, até peço que você comente se teve, comunicação por sentimento fora daqui. Você teve? Não lembro, Carlos. Em se tratando de conexão por sentimento... Ou telepatia? Sim, aqui. Após eu ter essa experiência em 2018, eu me sinto muito sensível. Eu não gosto de shopping, mas eu não consigo ficar muito tempo em shopping, porque eu começo a sentir o peso como se eu sugasse a energia daquelas pessoas que estão ali. Então eu não me sinto bem mais a respeito disso. Sugasse ou como se você fosse uma esponja, você absorve aquele segmento, não é que você tira delas, né? Uma pessoa já me falou isso, que eu sou esponja, que eu preciso procurar tratar isso, que eu sou esponja. E nos primeiros meses que aconteceu essa experiência comigo, eu fiquei numa sensibilidade tão grande que quando eu chegava em algum ambiente que uma pessoa estava com dor de cabeça, eu passava a sentir a dor de cabeça da pessoa. Se estava com dor no estômago, eu passava a sentir dor no estômago. Então, eu comecei a ficar bem preocupada com isso. E comecei a pedir a Deus mesmo, eu não quero isso. Se isso for um dom, seja o que for, eu não quero, é muito ruim. Mas a sensibilidade ainda de sentir, principalmente, sentir se a pessoa é do bem ou não, isso aí é bem natural para mim. Você exercita essa sensibilidade também com o ser quando ele se aproxima de você? Eu não lembro. Eu só sei que as noites que acontecem já após essa minha consciência, porque até 2018, te confesso, que eu nunca nem parei para raciocinar o que acontecia comigo durante essas experiências de saída do corpo. Como para mim era muito natural, eu nunca parei nem para analisar isso. Após essa experiência de 2018, todas as vezes que eu saio, quando eu volto, eu já começo a analisar. O que foi que aconteceu? Como que meu corpo está reagindo? O que é que eu tenho que aprender com isso? Então, hoje, eu já me questiono. E muitas vezes eu tenho alguns insights e acontece algumas coisas no meu dia a dia que eu preciso realmente ou conversar com alguém. Isso é muito frequente.
de alguém, muitas vezes, que nem me conhece, chegar a contar a história da sua vida para mim, e de repente eu dou uma palavra qualquer que surge, e depois a pessoa vem me agradecer dizendo que aquela palavra ali foi como se fosse Deus que tivesse mandado, me usado, porque foi um divisor para ela naquele momento. Então, sobre essa questão do redutor do cérebro para que saibamos menos, eu fico pensando no seguinte, fora daqui, aparentemente a comunicação é por telepatia, por sentimento, alguma coisa assim. Não se usa palavras, não precisa. A comunicação é imediata. Todos vocês dizem isso. Então, aí eu fico pensando o seguinte, uma pessoa que tem uma má intenção, por exemplo, fora daqui você vai saber imediatamente, porque você acessa o sentimento dela. Então, aqui no planeta Terra, a gente não acessa, não é normal acessar o sentimento da pessoa. Então, a pessoa pode, eventualmente, escolher mentir. Sim. Né? Então, eu fico pensando, será que aqui um dos treinamentos seria a gente não mentir, mesmo quando a gente poderia mentir e a pessoa não descobrir? Será que parte do treinamento é a gente escolher não mentir? Eu tenho certeza disso. Eu tenho absoluta certeza disso. Até porque, Carlos, o mentir acaba se tratando... tudo são frequências. Então, para a pessoa mentir, ela vai ter uma frequência diferente do que ela está falando a verdade. Quando ela está falando a verdade. Então, eu acredito que, além das consequências que acontecem na prática mesmo, de uma mentira, que existem as consequências, o corpo da pessoa vai sentir também, porque existe a vibração. E se essa vibração não estiver alinhado com a vibração que nós fomos feitos, então eu acredito, isso ninguém me falou, eu acredito, você falou nessa situação de mentira, a pessoa que vive em prol disso, ela é uma pessoa doente, não só da mente, mas também do corpo. Sobre esse aumento de conhecimento fora daqui, talvez alguns chamem isso de expansão da consciência, por exemplo. Algumas pessoas sentem que é como se você, Miriam, inteira, não coubesse aqui. Inteira. É como se só uma parte sua coubesse aqui. E quando você sai daqui, você tem acesso a você inteira. Isso é um conceito um pouquinho diferente de você, simplesmente ao sair daqui, você se sente de uma forma maior, ligada ao todo. Como é que você sente essas duas possibilidades? Eu acredito que realmente a gente não caiba, é por isso esse peso. Eu acredito que a gente é tão grande fora daqui, que quando aqui é como se fosse uma cápsula, se fosse necessário ali se encaixar mesmo. Esses dias eu estava falando para o meu filho sobre essas minhas experiências, e eu dizendo assim para ele, dando exemplo, sabe qual é a sensação que eu tenho quando eu volto para o meu corpo? É atravessar uma parede dessa de concreto. É muito pesado, e quando se encaixa é uma sensação muito ruim, porque aqui lá fora é expandido, é leve, como você falou, é como se fosse o nosso natural. E aqui nesse corpo não, é uma cápsula que eu tenho que caber dentro dessa cápsula, então se torna muito pesado, muito ruim. Em nenhuma experiência você viu algo parecido como um corpo em você? Você era só um ponto de vista? Não, nunca me vi. Você comentou, falando que eu vou chamar a segunda experiência, que é a do Tucano, que você estava muito consciente. Você ressaltou isso. Sim. E me veio a pergunta, mas e naquela que você passou das 11 da noite até 5 da manhã? Você não estava igualmente consciente? As consciências eram diferentes, porque na primeira experiência era como se eu fosse, como é que eu posso te explicar? Uma Miriam estudante.
E na segunda experiência, eu era a Miriam no presente, que eu estava ali naquela pousada. É como se eu tivesse levantado da pousada e tivesse ido para a floresta. Não mudou nada para mim. Eu não entendi o que seria essa Miriam estudante. Você está se referindo a um outro período da sua vida? Sim, um outro período de aprendizado. Quando eu digo estudante, é de aprendizado. Mas um outro período do futuro, do presente, do passado, como é que é isso? Porque para mim fica difícil de entender. Futuro. Eu acredito que ali foi só uma amostra para tudo que eu vim fazer aqui. É como se dissesse assim, ó, a tua missão, hoje eu entendo isso, você tem uma missão, você vai passar por experiências, por desafios, digamos assim, mas você tem uma missão a cumprir. E você vai conseguir, assim como consegui naquelas provas, vai haver provas na sua vida, e você vai conseguir porque você tem uma missão. Hoje eu entendo isso. Ainda nessa questão da consciência, você sentia na experiência do tucano, você exercer um livre-arbítrio durante esse momento que você estava fora do corpo? Quero ir ali, quero subir a escada, quero ver aquele tucano, ou você já começou pedindo para ver a floresta por cima, mas uma vez que você já estava na experiência, você tinha livre-arbítrio? Não era nem livre-arbítrio, era como se fosse tudo natural, era como se fosse tudo o que eu quisesse sem pedir. Não, você tinha total livre-arbítrio, então. Tudo que você queria acontecia. Eu não chegava a pedir. É como se soubesse o meu desejo, até além do meu desejo, porque o que eu pedi foi ver a floresta de cima. É como se dissesse assim, vou te mostrar muito mais que isso. O teu desejo é só ver a floresta de cima. Eu vou te mostrar muito mais que isso. Então, o meu desejo foi o que aconteceu foi muito maior que o meu desejo, algo que eu nem talvez pensaria em pedir. Abrindo parênteses, você sentiu o sentimento do tucano? Ele falou com você? Não, eu só senti a tristeza dele. Só senti que ele estava triste. Ele nem olhou para você? Não, do jeito que ele estava lá na árvore, tristinho, com a cabeça baixa, com o bico encostado no galho, foi que eu vi. E eu senti que estava triste. Indo para outra experiência, como é que foi essa questão de livre-arbítrio que eu perguntei, sobre o qual eu perguntei em relação à segunda experiência? Você estava subindo a montanha, você tinha os desafios, você sentia escolher coisas? Não. Você era espectadora de um filme? Não, eu era colocada. É como se eu tivesse a obrigação de passar por aquilo ali. Mas quando você viu aquela moça, que você olhou nos olhos dela, você contou no e-mail que você chegou a estender a mão ou uma touceira, alguma coisa assim, e que ela não conseguiu pegar. Mas você se lembra de ter decidido estender essa mão ou touceira para ela pegar, ou você era espectadora de algo acontecendo? Eu decidi. Porque naquele momento eu percebi que ela iria morrer ali. Então foi uma maneira de eu ajudá-la. Então foi uma decisão minha ali. Você fala em caridade. Caridade você explicaria como, assim, de uma forma bem resumida? Seria a prática do amor? De uma forma ampla? Você colocou a palavra perfeita, amor. Porque a partir do momento que você ama, você é capaz de dar um sorriso. E quando se fala em amor, Carlos, eu entendo que não é esse amor romântico que muitas vezes é pregado, dizer assim, eu tenho que amar o próximo. Primeiro, esse amor tem que estar aqui. A partir do momento que eu me amo, e não é o amor egoísta, eu me amo,
eu não posso, tenho essa consciência, eu não posso fazer o mal ao meu semelhante, porque aqui dentro de mim é amor. Eu não posso fazer algo contrário a isso. Então, para mim, o que é o amor? A partir do momento que eu dou uma palavra amiga, a partir do momento que eu dou um sorriso, estendo a mão, eu ouço. Eu sempre ouvia lá minha avó, muitos anos atrás, falar que Deus tinha dado 2 ouvidos para a gente e uma boca para a gente ouvir mais do que falar. Então, hoje, para mim, isso é tão necessário. O que existe de pessoas querendo simplesmente desabafar, sem julgamentos. Só ouve, depois dá um abraço. Pronto, você fez muitas vezes milagres ali naquela pessoa. Então, caridade hoje, para mim, e amor é isso. Eu queria aproveitar aqui e explicar uma coisa sobre o canal. Você comentou agora que o canal está abrindo. Talvez pareça isso para algumas pessoas, mas na verdade o canal continua exatamente o mesmo. Se as pessoas olharem para o histórico de entrevistas desde o início, existem casos como o seu. Isso me faz falar na doutora Yvonne Kaysen, que teve uma experiência, já falei algumas vezes sobre ela, uma médica canadense que teve uma experiência de quase morte maravilhosa, que ela transformou num livro chamado Farther Shores, que não tem tradução em português, mas eu traduzi a experiência dela e a minha filha, Nara, lê numa das entrevistas para as pessoas do Brasil poderem ter acesso a esse conhecimento. E eu li o livro dela, ela passou a vida estudando as experiências de quase morte, e ela entende que as experiências tão profundas quanto as que ocorrem nas experiências de quase morte, que ocorrem em salas de cirurgia, quando clinicamente a pessoa morreu de fato ali para os médicos que acompanham, mas ela percebeu, através dos seus estudos, que experiências tão profundas quanto estas podem ocorrer, por exemplo, quando a pessoa pensa que vai morrer por um estresse, ou quando ela está em meditação, quando ela está simplesmente olhando para uma paisagem bonita, ou do nada. Só que são experiências diferentes de uma simples saída do corpo, como você mesma disse que essa experiência foi totalmente diferente de tudo que você experimentou até esse momento, em 2018, né? E quando a gente recebe relatos que a gente sente que tem essa potência, essa profundidade de informações, a gente trata da mesma forma como a gente trata uma experiência de quase morte. Eu só queria dizer que isso, na verdade, não é uma mudança do canal. Na verdade, se as pessoas olharem, existem algumas entrevistas já nesse sentido, são poucas, é verdade, mas elas existem. Bem, agora, mergulhando nessa experiência de 2018, desde o início dela, você disse que tinham vários obstáculos naturais. Você se lembra fortemente da parte da montanha e da parte do tsunami. Mas você disse que havia outras coisas. Eu sei que você já disse que não se lembra, mas eu queria perguntar, mas você não se lembra nadinha? Você não tem a menor ideia? Não, eu tenho, até hoje, acontece como flashes de fogo, como se fossem vulcões, catástrofes naturais que acontecem. Mas eu não lembro, por exemplo, de fogo, de larvas de fogo, essas coisas. Eu não lembro de detalhes para te falar, como na montanha e no tsunami, de detalhes o que eu vivi. Isso aí não, eu não lembro, mas existiam ventos, fogo, essas coisas. Eu acho que foram essas quatro situações. Foi a montanha, vulcões e alguma coisa relacionada a vento e o tsunami. Essa sua experiência, eu vou chamar de experiência,
ela tem essa primeira parte e tem a segunda parte onde você está num outro local e que você vê embaixo. Sim. Você comentou, aliás, desculpe, as perguntas vão ser meio que hora aqui, hora lá. Você falou isso me fez te perguntar te perguntar o seguinte. Você comentou, mas não falou nessa entrevista, que quando você estava vendo aquela festa lá embaixo, não é que simplesmente você voltou. Foi dito alguma coisa a você, ou você entendeu que agora o seu lugar era aqui e não lá embaixo? Eu queria que você falasse sobre isso. Eu entendi. Assim como eu senti quando eu cheguei lá, que eu estava num ambiente onde todos aqueles que tinham passado pela prova estavam ali, que eu fazia parte, esse mesmo sentimento é como se algo que você já soubesse veio no automático. Eu não sei te explicar, não é algo que alguém fala ou que... Não, você sente. Simplesmente você sente. Naquele momento, daquele desejo, veio esse sentimento. Você não pode estar lá, você tem que estar aqui. Mas é engraçado que você fala, você não pode estar lá. Você não falou, eu não posso estar lá. Você falou, você. Isso me faz pensar. Parece que essa informação veio de fora de você naquele instante. É algo inexplicável. Muitas vezes, quando eu vou falar isso, essas experiências, eu, como humana, não tenho nem palavras. Eu tento, Carlos, quando eu falo alguma coisa, muitas das coisas, eu tento colocar as palavras ou fazer comparações do que eu vivo aqui na Terra, mas são meras comparações. É muito diferente, são coisas que a gente não vive, não tem contato, é diferente. Bem, então, para simplificar, você sentiu na hora... você, tanto faz, não é para estar ali. Seu papel agora é aqui. Ok, eu vou retroceder daqui a pouco, mas eu quero fazer uma pergunta pontual. Você disse que você teve uma compreensão ali que ninguém pode ser julgado, porque ali, como sendo pessoas que tinham, digamos, passado por essas provas, estavam pessoas das mais variadas crenças, inclusive pessoas que não acreditavam em nada, e pessoas de todo tipo de situação social e de escolha, inclusive, você falou na carta, não falou aqui, ladrões, pessoas que tenham feito mal a outras pessoas, e eu sei que as pessoas que estão assistindo, várias delas vão pensar, por que eu digo isso? Porque elas já falaram isso em comentários de entrevistas anteriores que falaram a mesma coisa. Assim, então a pessoa pode fazer o que quiser aqui, que não tem consequência nenhuma. Ou seja, a pessoa quando está aqui tem vontade de julgar como errado isso ou aquilo, mas ao mesmo tempo, quando sai daqui, aparece uma situação em que não existe esse julgamento. De que forma a pessoa que está escutando isso pode entender? Carlos, nós não podemos julgar. Nós não temos esse direito de julgar. Aqui já existem leis que já nos direcionam, né, que nos proíbe. Então, vamos pegar o caso de um ladrão. A gente sabe por lei aqui que é errado, que ele pode até pagar por isso, mas não me cabe julgar o motivo, digamos assim, de ter levado aquela pessoa a cometer esse ato ilícito. Não me cabe. Se ele vai ter consequência, provavelmente vai ter, aqui ou lá em outro plano, mas isso não cabe a mim. Foi isso que foi explicado. Se ele vai ter consequências, vai ter, mas não cabe a mim dizer para onde ele vai e para onde ele não vai. É importante isso que você está dizendo, porque fica claro, então, pela sua experiência, é que talvez aquelas pessoas que você eventualmente seria tentado a julgar aqui na Terra como essa pessoa não devia ter feito isso e tal,
por eu não saber o que de fato levou aquela pessoa a fazer isso ou aquilo, eu posso estar fazendo um julgamento errado, e é por isso que você viu aquelas pessoas que surpreenderam você como sendo pessoas que tinham passado pela prova. É isso? Justamente isso. Só uma observação a respeito do julgamento, tá, Carlos? As pessoas podem muito bem pensar assim, ela teve essa experiência, então a partir daí ela não julga mais. Não é bem assim. É uma briga diária, porque isso já vem, parece que já está entranhado em nós, seres humanos. Então, eu me policio hoje. Quando eu percebo que eu estou cometendo isso, eu já não posso, é a vida dele, eu não posso estar julgando. Mas não me transformei em uma santa dizer não julgo mais. Não é bem assim, é uma briga diária. Uma vez chegou a mim uma informação que eu achei bastante interessante, como se mais importante do que não julgar é não concluir. Porque todo e qualquer julgamento pressupõe que você tem as informações necessárias para você julgar. Mas quando você pensa no não concluir, você está se referindo à possibilidade de você não ter todos os dados que permitissem você concluir. Porque toda conclusão precede o julgamento, a nível pessoal ou não. E eu acredito que, a partir do momento que surge um julgamento, que eu passo a julgar uma pessoa, eu estou me colocando como superior. Eu acredito que, digamos, o puxão de orelha que eu levei naquele momento foi da comparação que eu fiz com aquela mulher que estava ali. Tipo, eu sou muito melhor, eu já passei por situações e eu não cheguei aí. Então, por quê? Então, sempre o julgamento, se você observar, a pessoa está se colocando como superior, por isso que ela julga a outra. E eu acredito que aí é que não podemos. Ok, agora vamos falar das provas. Você já deixou claro, eu entendi, mas você falou, quando eu pensei se isso era passado, presente, futuro, você falou futuro. Eu falei, opa, nós estamos num planeta, e eu falo isso várias vezes, porque eu vejo gráficos, mesmo que não se possa responsabilizar inteiramente a humanidade pelas mudanças climáticas, é inescapável a gente entender que a civilização tem responsabilidade muito grande no que está acontecendo, tá? E eu digo isso sem entrar em detalhes por causa de gráficos que eu acesso, tá? Então, digamos, no que diz respeito à parte climática, o futuro é muito complicado e nós já estamos vendo isso hoje. Eu pergunto a você, tudo que você viu, todas essas provas, que eu diria o seguinte, você presenciou provas, você percebeu que tem gente que vem para cá, tem gente que vai para lá, que tem funções diferentes e que tem uma missão a partir daí. Tudo isso diz respeito daqui para frente? Eu acredito que daquele momento para frente, de 2018 para frente. Eu entendo hoje, eu demorei a relacionar isso, porque por muitas vezes que eu tentava entender aquela experiência, porque até hoje isso é muito forte em mim, muito. E todas as vezes que eu paro para pensar, entender, por muitas vezes eu fiquei me perguntando, o que foi? Se era passado, presente, futuro. Só que, a partir do momento que eu tenho essa experiência, que veio automático, que isso para mim foi automático, não foi eu buscar a minha mudança, já dá a entender que a partir daquele momento, eu, digamos, irei passar por situações que irão acontecer que eu tenho que estar preparada. Ou para me ajudar, ou ajudar outras pessoas, isso aí eu não sei. Qual é a minha missão? Porque eu acredito que até o que ele falou foi relacionado a isso. Qual seria a nossa missão? Que eu não lembro. Mas eu tenho
plena consciência que é futuro a partir de 2018, a partir daquela experiência. Então, falando da subida na montanha, quais foram os desafios que você encontrou nessa subida? Principalmente de pedras. As pedras eram muito escorregadias, porque quando tocava elas caíam, elas despencavam. Era como se fosse uma montanha que estivesse se desmanchando, digamos assim. E eram muitas pessoas? Milhares. Eram muitas. E havia relação entre elas? Se ajudavam? Eram cada um por si? Como é que era? Cada um por si. Em todas essas duas provas que eu lembro detalhes, era cada um por si, a não ser na montanha, que esse ser, que eu não sei se foi as pessoas, e quem estava passando pelas provas eram seres humanos, assim como eu, é tanto que eu vi lá no mezanino as pessoas, consegui identificar no momento que eu fazia as perguntas, quem era padre, quem era ladrão, quem era ateu, quem era pastor, eu consegui identificar. A não ser nesse momento da subida na montanha, que eu senti essa mão me empurrando, e no momento do tsunami, que eu estendi a mão para essa mulher, em todos os outros momentos era cada um por si. Você chegou nesse segundo estágio. Como é que você definiria esse segundo estágio visualmente? No mezanino? Eu não sei como definir, Carlos, mas eu acho que seria um momento ali de resumo, de dizer, a partir de agora você já viu, já passou, já sabe o que vai acontecer, então a partir de agora vou resumir tudo aqui, o que você já fez e o que foi bom, que você deve continuar, que eu acredito que por isso que eles mostraram aquela cena, o que você deve continuar fazendo, o que você deve repetir, o que você não deve, para você estar preparado para a sua missão. Esse é o meu entendimento. O local era branco, era sem luz nenhuma. Eu sei que tem a tela. É outra situação, eu comentando com uma pessoa e ela me fez justamente essa pergunta. É como se fosse inexplicável. Era um mezanino, eu sabia, na hora que eu cheguei, eu já sabia qual era o meu local que eu devia ficar. É como se você chegasse para uma reunião, onde já tem lugares determinados. Mas por que você fala mezanino? Só porque você tinha subido uma montanha, então estava lá em cima? Sim, foi o que eu identifiquei, é o meu dia a dia. Foi a minha identificação. Tá, mas você viu a festa lá embaixo, você olhou para baixo. Sim. E nessa festa você via cores, música, alegria, bebida, comida? O que você via? Lá sim, comida, bebida não cheguei a ver. Mas o que me chamou a atenção, e até hoje, quando eu estou em um nível de estresse grande, com algum momento difícil, desafiador, a minha meditação, meu pensamento vai para aquele lugar. Para a festa? Para a festa. É o lugar onde eu mais almejo viver em toda a eternidade, é ali. Eu quero ficar lá. Então, veja só, eu queria que você explicasse melhor para a gente, porque parece que você passou pela prova, você chegou naquele mezanino, é como se a prova fosse, por um lado, para que você passasse por isso. Porém, o que você está dizendo agora é que quem não passou ficou na festa, e quando você faz meditação, você quer ir para a festa e não para o mezanino. Ficaram no melhor que quem passou pelas provas. Então, como é que é isso? Eu entendo hoje o que eu entendo, que aqui na Terra, nosso planeta é um planeta de aprendizado. E quando a gente sai daqui, vai para outros lugares, como eu já vi depoimentos, seja um jardim, seja como eu vi lá essa festa, é outro lugar, outra dimensão, digamos assim. Vai ser de paz. Aqui é aprendizado. Então, para mim, quando aquelas pessoas morreram, elas foram para outra dimensão.
E eu, como as outras pessoas, tivemos que voltar para aprender mais, para continuar nosso aprendizado aqui. Então, o que eu quero, o que eu desejo é quando eu sair desse planeta, eu vá para aquela dimensão, eu vá para aquele lugar, porque ali era um lugar, não tem como descrever, as luzes, a música, então, não tem como. Deixa eu repetir aqui porque eu não sei se eu entendi corretamente. Você passou pela prova para você poder exercer essa missão que você tem aqui na Terra. Eu acredito. No entanto, as pessoas que a gente poderia pensar que ficaram pelo meio do caminho, talvez não tenham ficado pelo meio do caminho, talvez tenham cumprido a sua missão aqui e não precisem continuar aqui, e talvez esse lugar, ou muito provavelmente pela sua experiência, esse lugar que você viu, que você olhou para baixo, na verdade, é o máximo. Sabe o que a minha conclusão, Carlos, que eu tenho hoje, quando eu medito esse lugar e penso sobre essa experiência, é que aquelas pessoas que, para mim, na experiência tinham morrido, que eu vi lá nesse lugar maravilhoso, são pessoas daqui que provavelmente eu nunca tive ou terei contato, mas que estão passando ou que a partir de 2018 iriam passar por situações, por mesmos desafios que eu. Aí é como você colocou, eles já partiram para outro plano e eu continuo aqui em aprendizado. É isso que ninguém me falou, tá? É a minha conclusão. Depois de 2018, como todo mundo sabe, veio aquela onda do vírus. Então, ali eu senti que era uma das provas que eu estava passando, porque eu senti muito medo. Eu perdi muita gente querida. E o meu maior consolo, naquele momento, foi saber, eu tenho essa convicção, isso é muito forte dentro de mim, que as pessoas que partem daqui vão para um lugar daquele ali. Então, quando os meus amigos partiram naquela época, era o meu consolo, saber que eles estavam em um lugar melhor que eu, e eu ter força para continuar superando os desafios que iriam vir na minha vida, no meu aprendizado aqui. Agora, a mulher, ela fica na minha mente, é muito nítido, eu não a conheço, mas tem algo dentro de mim, e cada vez mais forte, que eu a vou conhecer. Que eu saberei quem é aquela mulher. Eu não sei se naquele momento, se ela já partiu, se ela vai partir, eu acredito que não, que eu ainda vou conhecer ela aqui nesse plano. Você diria que aquele lugar para o qual você olhou e que você sentia ver aquela festa, estavam todos que não conseguiram chegar ao topo da montanha, estavam todos ali, ou aquele era um dos lugares? Eu não sei te informar isso. Não sei. Você acha que, da mesma forma como você diz que nós não podemos julgar, né? Você aprendeu isso forte, e aí, veja só, o que eu vou falar, na verdade, já é uma coisa que a sua fala fez surgir na minha cabeça. Então, eu queria saber se faria sentido a gente pensar em cima dessa, entre aspas, surpresa de você olhar para baixo. Você estava naquele lugar tão legal, no mezanino, mas você olhou para baixo e falou, não, é lá que eu quero estar. Mas lá estavam as pessoas que tombaram na escalada. Então isso me faz pensar, então a história sempre pode ser outra, diferente do que a gente pensa. O fato do cara tombar na subida não quer dizer que, entre aspas, ele perdeu. Ele pode ter ganhado. Justamente isso. Era o meu consolo hoje, e na época do vírus, era justamente isso. Não conseguiu escalar a montanha até o final,
mas não necessariamente ele foi um perdedor. Você falou num tsunami, você falou, mas não era só ali. Aí eu já pergunto, mas não era só naquela cidade? Era uma coisa muito maior do que só uma cidade? Não, o que eu vi, a dimensão era de uma cidade. Eu não cheguei a ver como se fosse na Terra, no planeta Terra. Era uma cidade. Quando eu digo não era só ali, era a minha visão periférica de praia. Nesse momento, a minha visão ampliou-se e eu chegava a ver a cidade. Não era uma cidade pequena, era uma cidade grande, onde dava para perceber que existiam prédios, mas que estavam tudo devastado. E claro, você não sabe qual é a cidade. Não, não. Você falou do telão que mostrava as cenas, né, da vida para cada um. Você via também o filme da vida dos outros ou cada um olhando para o mesmo telão, cada um via a sua vida? Via, todo mundo via e sentia de cada um. E ali, de cada um, Carlos, era uma situação diferente. Então, era como se eles tivessem pegado uma amostra que cada um aprendia com a atitude do outro. Então você também tinha acesso ao sentimento das pessoas envolvidas na vida dos outros? Sim, era tudo conectado, era como se fôssemos um só. Era tudo conectado, todos os sentimentos ali, era tudo conectado. Num outro momento, você falou que perguntou para aquele instrutor, que eu já vou perguntar mais sobre ele, por que vocês tinham sobrevivido? A resposta foi caridade. Foi quando você acordou. Foi. Então, de uma certa forma, voltando a falar sobre essa questão, o que significa estar no mezanino, o que significa estar no outro lugar que não o mezanino. De uma certa forma, essa resposta que você recebeu, me parece que havia sido um treinamento para que você pudesse desempenhar a sua missão. Justamente. Quando eu questiono qual o diferencial, porque eu usei essa palavra, qual foi o diferencial das pessoas que sobreviveram os desafios? E ele deu um sorrisinho, me olhou, deu um sorrisinho e disse caridade. Só que aquela palavra dele, caridade, não significou para mim que o motivo da nossa sobrevivência tenha sido caridade, mas sim o nosso aprendizado que a gente teria que tirar de tudo aquilo ali, o que a gente teria que levar em consideração seria a caridade. Foi essa a interpretação que eu tive. Você poderia então pensar que você não sobreviveu porque você foi forte ou soube tirar as conclusões corretas a cada instante. Você poderia dizer que você, por ter caridade, ter essa missão, você precisava passar por esse aprendizado? Eu precisei passar pelo aprendizado, passar por toda aquela experiência para desenvolver a caridade no futuro. Eu iria... Não sei se você entendeu. Foi uma lapidação da sua missão? Isso. Não foi pelo fato de eu ser caridosa, que eu tenha sido boazinha, que eu tenha conseguido passar. Nada disso. Até porque, por exemplo, no tsunami, eu não sei nadar, então não tinha a mínima probabilidade de sobreviver em um tsunami. Imagina. Então, não foi a nossa força que fez com que sobrevivessem ali. E tenho medo de água. Eu não sei, até porque eu tenho medo, não me atrevo a entrar em uma água, até bate na minha cintura, eu já fico apavorada, achando que eu vou morrer afogada. Você disse que o ser que acompanha você ao longo da vida, você não sabe se é masculino, feminino, se tem gênero, se é alto, se é baixo, você não sabe nada dele, você só sente a presença dele. Mas você falou de um instrutor nessa experiência.
que eu concluo era outro ser. Esse instrutor, o que você consegue falar sobre ele? Ele era um homem, um ser humano, homem, de estatura mediana, de cor morena, um homem brasileiro, digamos assim. Cabelo cortadinho, o olhar, olhos castanhos, normal, um homem que eu posso conviver no meu dia a dia. Era um professor. Você diz que foi dito a você qual seria a sua missão e que você não se lembra. Não, para mim e para todos que estavam ali. E era uma missão só, não era diferente. A missão era a mesma para todos? A mesma missão, para todos. Eu não lembro, mas foi dito um a um. Mas era a mesma missão. Quando eu digo eu não lembro a minha nem dos outros, é porque eu ouvia também ele falar dos outros, mas eu não lembro. Porque se eu lembrasse, eu saberia qual era a minha, né? Mas eu não lembro. Mas era a mesma missão. E você conclui daí que não era para lembrar? Concluo. Eu acredito que tudo que foi me mostrado lá, tudo que eu vivi, é para eu colocar em prática. Aí sim, se eu colocar em prática, eu estou exercendo a minha missão. Mas o resultado em si, o que é em si a missão, não sei. Você comentou, quando você estava vendo o seu telão, as suas cenas, daquela cena que fez surgir vergonha em você. E você disse que você sentia que essa vergonha se espalhava para o todo. E da mesma forma você deixou claro que as coisas boas também se espalham para o todo. Então, eu acho que isso é importante. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque hoje em dia muitas pessoas pensam: o mundo está tão complicado, de que adianta eu fazer alguma coisa? Você pode falar alguma coisa sobre isso para, como que, a partir da sua experiência, dar informação para nós que estamos ouvindo, de que forma isso funciona dentro da sua experiência? Ô Carlos, que pergunta sábia é essa sua. No momento que era mostrado uma cena não boa, sentíamos essa vergonha, só que a vergonha, imagina você, pode já ter sofrido esse sonho, passado por esse sonho, de você se sentir sem roupas na frente de pessoas, de multidão, e você se sente super envergonhada, aquela vergonha toma conta de você. Imagina essa vergonha multiplicada por milhões, que era a quantidade daquelas pessoas que estavam ali. Então, a vergonha que eu sentia era multiplicada por todas aquelas pessoas que estavam ali, e eu sentia aquela explosão, tanto de vergonha da cena ruim, quanto de alegria das cenas boas. Então, todos estavam conectados. Não era só eu que sentia, eram todos e na proporção de todos, não era na proporção de um, era na proporção de todos. E a sua pergunta já complementa, já me faz explicar a respeito disso, de nós, mais um aprendizado que foi nos passado lá, não digo para mim, mas para todos que estavam lá, somos conectados. Então, o mal que eu faço, o mal que eu fiz, aquela pessoa, aquela mulher que estava ali naquela esquina, ela nunca vai saber nem que eu existo. Eu estava no carro, eu estava passando uma via no carro. Só que o mal que eu fiz foi para mim. E naquele momento ali, todos sentiram essa tristeza, essa vergonha, que era uma vergonha. Milhões e milhões de vezes mais forte do que a maior vergonha que a gente pode passar aqui. Então, estamos, sim, todos conectados. Não adianta achar que eu fazendo algo de errado vai prejudicar só a mim. Vai prejudicar a todos os seres humanos e o nosso planeta.
olhando para a complexidade do planeta, ouvindo você falar isso, eu fico na torcida de que, da mesma forma, uma atitude positiva de alguém possa ter uma amplificação que potencialize, mesmo que ela não perceba, o resultado da sua ação. Eu torço para que esteja correto, em função do que você falou, que nós não tenhamos que pensar aqui que não adianta eu fazer alguma coisa porque as dificuldades são grandes demais. Porque, como estamos ligados, talvez, mesmo que o que eu faça seja pequenininho, haja uma rede de amplificação que permita isso se tornar grande. Eu torço para que eu esteja certo. Há alguma possibilidade, dentro da sua experiência, disso ser verdade? Muita, muita. Quando eu falo para você da minha conclusão, que somos um só, e que a partir do momento que eu mexo em uma célula de uma árvore, eu estou mexendo comigo e com todo o planeta, porque somos um só. Então, se eu plantar uma árvore também, se eu cuidar de uma célula, eu vou também estar, por mais que pareça mínimo, eu vou derrubar essa árvore, é minha, foi eu que plantei, não vai acontecer nada. Acontece. Da mesma forma que se eu plantar, parece uma coisa mínima, eu plantando uma árvore, tantos que derrubam aí, só eu não vou salvar o planeta. Vai, porque somos um só. E a partir do momento que você dá exemplo, outros também vão fazer. E muitos não estão nem ao seu lado, você nem sabe o quanto que você dá exemplo. Seja para o ser humano, seja até para a própria natureza. Aquela árvore que você plantou, de repente, pode dar pólen que vai gerar outra árvore em outro lugar. Então, não pense que é pelo fato de você ser algo mínimo que não vai fazer diferença. Estamos conectados, somos um só. Você sente saudades de algum lugar que você não sabe de onde? Quando você olha para o céu, você sente saudades? Algo do gênero? Eu sempre senti. Eu não sabia que lugar era. Até essa experiência de 2018. E eu sei que o meu lugar é ali. O lugar que eu sinto saudade, que eu quero voltar, é ali. E talvez tenha sido até de propósito me mostrar aquele lugar, para eu saber que é para ali que eu vou. Então, hoje a saudade não é mais de algo que eu não sei. É algo que eu vi, que eu senti o cheiro, que eu vi as luzes, que eu ouvi. Então, eu vivi aquele lugar em todos os meus sentidos. Esse lugar é qual? O local da festa de onde eu estava, que eu vi de onde eu estava no mezanino. É lá. E é para lá que eu quero ir com toda aquela música, com todo aquele cheiro, com todas aquelas luzes. Eu me emociono até em falar, porque não existe nada igual. No dia que chegar a minha hora de ir, eu quero estar plena para chegar lá e aproveitar, talvez pela eternidade, aquele lugar. Mas antes disso eu não sabia, mas a saudade sempre existiu desde criança. Eu tenho uma pessoa próxima, parente, que ela até me fala que eu sou nômade, que eu não paro em lugar nenhum. E por algum momento, essa busca foi justamente tentando preencher essa saudade que eu não sabia. É como se eu quisesse encontrar a minha casa. Eu quisesse encontrar o meu lugar. E as pessoas que estavam no mezanino, elas também tinham relação com esse lugar? De uma maneira geral, sim. Sim. Eu sentia que elas viam, no momento em que eu vi, elas também viam o que estava acontecendo lá. E eu acredito, eu não vi, eu não senti, mas eu acredito, e até no momento eu
eu acreditei nisso, Carlos, que para cada um que estava lá em cima, foi mostrada uma pessoa para ter a experiência que eu tive de dizer assim, aquelas pessoas que eu achava que tinham morrido não morreram. Porque foi muito nítido, era como se tivesse aquela multidão lá naquela festa e uma se destacar para cada pessoa que estivesse ali em cima. E a que se destacou para mim foi aquela mulher. Mas para cada um que estava no mezanino, uma pessoa se destacou ali, para a pessoa ter consciência que ali era um lugar perfeito. Então, é como se, na verdade, o que você vivenciou da escalada da montanha tivesse uma dupla serventia. Servia para algumas pessoas cumprirem a sua missão e para alguns que ainda têm uma segunda etapa que foi contada para você nesse mezanino, mas como se todos fossem do mesmo lugar? Sim, sim. Eu tenho a plena convicção disso. Mas você falou que você pensa que você vai encontrar essa pessoa aqui ainda. Ou talvez não seja aqui. Talvez seja aqui. O que eu entendo, que como aquela situação era futuro, a partir de 2018, então, o que eu entendo hoje, que aquela mulher vai para aquele lugar primeiro que eu. Mas que eu ainda vou ter, assim como eu tive naquele momento de prova, a presença dela, eu ainda vou ter aqui. Isso é muito forte em mim. E eu peço a Deus que eu esteja preparada para estender as mãos como eu estendi para ela lá. Eu me emociono. Eu tenho essa convicção de que eu vou conhecê-la e que ela vai, digamos, precisar disso, de eu estender a mão a ela. Mas que ela vai primeiro para aquele lugar primeiro que eu. Mesmo você não sabendo qual é a sua missão, eu convido você agora a deixar uma mensagem final para todos nós. A mensagem final que eu tenho para deixar é: ame-se, ame mais todos e, principalmente, não tire conclusões precipitadas dos seus irmãos, dos seres humanos, e ame a natureza. A partir do momento que você tem uma conexão natural, você deixa de se matar, de se prejudicar, porque volta. Tudo que você faz de mal para qualquer ser vivo vai voltar contra você. Vai sofrer as consequências. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Ame o planeta. Tudo que existe nele. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?